Pessoal, boa noite. Nós vamos dar início aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre periodização da história, tá? Esse é um canal que ele aborda assuntos acadêmicos que possam ser úteis para estudante, para universitários. E contamos aí com a sua avaliação, com o seu like, o seu dislike, o seu comentário, enfim, para fazermos esse canal crescer, tá? Então vamos lá, periodização da história. Hoje nós vamos discorrer sobre esses tópicos. Hoje nós vamos falar sobre entendimento do fluxo historiográfico, a desmistificação da disciplina, períodos históricos, entendimento do fato histórico por vários pontos de vista. Vamos falar também sobre anacronismo e história oficial. Fluxo historiográfico. O sistema antigo de ensino baseava-se em decorar datas, acontecimentos e personagens da história. Isso se dava principalmente nas séries iniciais, tá? Atualmente valoriza-se mais a problemática, ou seja, entender cada episódio da história pela perspectiva do momento em que ocorreu e o seu reflexo no presente. O fluxo historiográfico ele consiste em dividir a história em períodos e encaixar cada episódio no seu respectivo período, entendendo assim o momento em que ele ocorre, os motivos, as pessoas envolvidas, o resultado do evento histórico para a sociedade da época e o seu reflexo no futuro. Tá? Desmistificação da disciplina, falando sobre isso, no ensino fundamental e médio, o corpo docente ele costuma ouvir críticas que desvalorizam ou tentam negligenciar a disciplina de história. Até mesmo no meio acadêmico, outras disciplinas elas desprezam as matérias de humanas, principalmente história, filosofia e sociologia. No meio acadêmico, essas são umas das matérias tidas por matéria de louco. Tá? Porém, é uma área tão complexa quanto português e matemática. Em história, você vai aperfeiçoar o raciocínio crítico, você entenderá de conceitos sociais, podendo até se tornar ativista, e dado a carga de leitura, que é altíssima, a visão periférica de mundo e sociedade se amplia. O indivíduo se torna ser pensante e ativo, produzindo medo na elite opressora. Agora falando sobre os períodos históricos, entrando assim propriamente no assunto do tema dessa aula, a história ela tá dividida ou pré-dividida em pré-história e história, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe da pré-história porque é um assunto que eu não me dedico muito, mas só para você ter uma noção, entende-se por pré-história o período estudado pela arqueologia em que o homem primitivo ele era nômade e vivia em cavernas. Arqueólogos em si eles dividem a pré-história em vários períodos, sendo algum deles o Cretáceo, o Glacial, o Paleolítico e o Neolítico. Tá? E o marco de transição da pré-história para a história seria o momento em que o homem deixa de ser nômade e adota o sedentarismo, assim como a organização social e a organização burocrática. E a invenção da escrita, que esse dado aqui, a invenção da escrita, é um tanto polêmico e eu digo já já por quê. Já a história, ela parte do seguinte princípio, que agora o homem organizado socialmente, burocraticamente, ele entra no período propriamente entendido por história. Só que existe uma ressalva, agora eu falando sobre a polêmica da escrita, né? E essa ressalva ela é quanto à invenção da escrita como um marco de transição para esse período. Pois se considerarmos unicamente a invenção da escrita por ter dado a nós conhecer a história dos homens que construíram as sociedades e os impérios do passado, estaríamos assim negligenciando os povos que se formaram em momentos ou se formaram no mesmo período, mas que não deixaram nada escrito. Tais povos eles eram sedentários,
Eles construíram sociedades e criaram burocracias próprias, mas não tiveram escrita. Seriam um exemplo os povos nativos da Oceania, os nativos da América do Norte, os nativos da América do Sul e muitos outros povos do continente africano. Sabemos da história desses povos graças à arqueologia e à antropologia, que são áreas científicas que se baseiam em artefatos e na oralidade. Até mesmo o homem pré-histórico ele deixou seus desenhos em cavernas que nos transmitiram seu estilo de vida ou parte dele. Então, se você tomar unicamente a invenção da escrita como um marco de transição, você acaba negligenciando todos esses povos aqui, que eles deixaram sua tradição não escrita, mas deixaram na tradição oral, ou seja, aquele ensinamento passado do mais velho para o mais novo. E, por sua vez, a história ela também tem suas subdivisões. Tá? Ela está dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Clássica, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Nos próximos vídeos, nós vamos abordar cada um desses tópicos aqui, ou cada um desses períodos aqui da história, de forma particular. Por enquanto, é só uma introdução. O entendimento do fato histórico por vários pontos de vista. Isso nos remete ao fato de que, a depender da influência acadêmica a qual o historiador esteja submetido, ele poderá ter uma forma de interpretar o fato histórico. Dado a isso, o aluno ele terá de ter contato com vários autores falando do mesmo tema, mas cada qual com a sua interpretação da história. Por exemplo, o historiador que ele tem uma influência monarquista, ele vai ter o seu ponto de vista sobre o que foi a monarquia. Já o positivista ele vai ter um pensamento contrário ao monarquista. E da mesma forma, o marxista, o anarquista. Então, cada um desses influenciadores, eles vão ter o seu ponto de vista sobre o mesmo assunto. Tá? O anacronismo, ele é um erro. E até nós mesmos, historiadores, a gente precisa se policiar para não cair no erro do anacronismo, que consiste em interpretar um fato histórico com a visão atual. Isso é um erro grave pelo fato de já sabermos a consequência que cada episódio histórico gerou para a sociedade e para o mundo, além de hoje dispormos de conhecimento e tecnologia que antes não existiam. No momento em que o fato ocorre, não se sabia as consequências que cada decisão resultaria. E por vezes, no período em questão, por limitações intelectuais e tecnológicas, era tudo que se podia fazer na época. Então, julgar um fato histórico com a visão atual é um erro grave. A história oficial, o que seria isso? Essa é a história que ela está contada no livro didático, que são tidas por oficiais e que infelizmente só possui um ponto de vista. E esse ponto de vista ele parte da elite social e política. Por exemplo, para um autor escrever alguma coisa no livro didático, ele precisa do aval do MEC. E quem está lá dando as ordens nesse órgão é a elite, não é a sociedade. Tá? Então, é uma forma dessa elite manipular a sociedade que está se formando naquele momento, ou seja, os alunos. Aos poucos, esse tipo de história ela tem sido combatida, mas ainda há muito do que ser feito sobre esse assunto. Ainda há muito que se pesquisar, principalmente sobre a história da base social, essa base que movimenta a economia e que dá manutenção à elite empresarial e política. Então, valorizar a historiografia é um ensino de história, valorizar a historiografia e o ensino de história seria lutar contra essa história tida por oficial. Tá? Então, turma, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e até a próxima.